Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha eu por aqui de novo, Cristina, pediatra da Alis Amamentação, seguindo o nosso cronograma de lives que já estavam programadas, né, há bastante tempo. Hoje, respeitando a questão do isolamento social, eu e a Carla nós não estamos juntas, então está cada um na sua casa e a gente vai fazer a segunda parte da live sobre armazenamento, falando um pouquinho do retorno das mães volta ao trabalho, tá bom? Oi, Narinha, tudo bom? Olá, Oi, Carlinha, tudo bem? tudo bem? Tudo Tudo bom? Tá me jóia. ouvindo bem? Tá perfeito, Carlinha, tudo certinho. Só me colocar aqui Vamos para lá. ver, para o pessoal ver minha cara e não ver de repente. Ups, você adivinha que eu tô com o quê, né? Eu tô com o meu, tô com o nosso Nosso tripé aqui. tripé. Ah, mas tudo bem, não um trote mínimo, mas tudo jóia. E aí, Isso Carlinha, aí. vamos lá para a nossa segunda parte da Vamos live lá? aqui de armazenamento de leite materno, do retorno ao trabalho. Na última live a gente. Eu vou parar com isso daqui que você já viu que não dá certo, né? Na última live a gente teve uma série de perguntas, né, em Perguntas, relação ao armazenamento, e aí a gente treinamento. falou para o pessoal que hoje seria a hora De de fazer as responder as perguntas. perguntas. Exatamente. Então tá joia. Então na live passada a gente viu a questão então da ordenha, o material que a gente precisava, como é que a gente fazia essa ordenha, e daí ficou em suspenso, digamos assim, a segunda parte, que era a questão do armazenamento. Treinamento. Isso. Isso. Então, a gente tinha mostrado na live anterior os recipientes que a gente pode usar para armazenamento, né, Carlinha? Você que está com eles aí, Sim. você quer dar uma relembrada? Vamos lá. Então, a gente pode, vamos relembrar. Nós podemos armazenar em recipientes de plástico, né? Esses potinhos de plástico, com a tampa que seja de rosca, né? Muitas vezes as mães ganham, compram, né? Então, o bom não pode ser inimigo do ótimo, vamos utilizar, mas o plástico é plástico, impregna gordura, né? Então, a gente vai usar aí no máximo 4 ou 5 vezes fazendo as esterilizações e tal, e depois a gente abandona e começa a utilizar o potinho de vidro, que a gente falou que ou a gente pode comprar, né, pela internet, ou a gente pode usar aquilo que a gente já tem em casa, aqueles potinhos de vidro de Nescafé, também com as tampas de plástico, não pode ser tampa de metal, né, e que elas sejam de rosca, né, porque tem que vedar, né. E também podemos utilizar os saquinhos, né? Porque os saquinhos também, eles vêm vedadinhos, não precisa esterilizar nada. Usou, abriu, jogou, utilizou, depois você joga fora, não precisa esterilizar nada, Tá né? bom. Então, o recipiente de plástico de 4 a 5 vezes. O recipiente de Sim, vidro não tem um uso limitado, a gente pode usar quantas vezes for necessário. E o saco fazendo aquela plástico. esterilização. Fazendo aquela esterilização que a gente conversou também no fogão, com água e fogo, né? Porque Uhum, micro-ondas a gente sabe que não esteriliza, né? Eu tá deixei minha joia. internet aqui. E fazer aquela utilização da água com o fogão, né? Na hora de esterilizar tanto o plástico quanto o vidro. Isso. E daí o saquinho, ele é de uso descartável. Uma vez que a gente Isso, usou, a gente despreza ele depois do uso, né? isso mesmo. Perfeito. Uma outra coisa que a gente tinha dado um spoiler na live passada era em relação à identificação do pote, né, Carlinha? Isso, Então a gente isso. falou algumas coisas que precisavam ser identificadas. Então a gente precisa da data da coleta, certo? Eu fiz. Certo. Nos saquinhos de plástico aqui, esses saquinhos que a gente já compra pronto, eles vêm, tem alguns locais já para você escrever, né? Tem lá o dia, a hora, a data direitinho para você colocar. Uma caneta permanente, né? Ou com uma etiqueta, né? Ou você etiqueta, ou você usa aquela caneta permanente que depois
ou no pote de plástico ou no pote de vidro, depois você passando um alquinho, sai e você consegue reutilizar, tá bom? Tá bom. Tem potinhos que os potinhos não vêm com local para você escrever, mas você escreve aonde você achar melhor. Tá, perfeito. Desde que identifique, tá tudo bem. Tá joia. E das informações importantes para a gente anotar, então, na identificação do potinho, eu até fiz aqui uma, acho que está um pouquinho ao contrário, mas vocês vão entender. Então, como se fosse a data de hoje, dia 23/3/2020, às 19 horas. E daí a sugestão que a Carlinha deu na última live é que a gente colocasse que tipo de leite a gente colocou. Aqui vou traduzir minha letra. Então, eu coloquei leite anterior mais leite posterior, tá? Então, daí para vocês então saberem que tipo de leite que vocês estão também armazenando no potinho, para vocês saberem, de repente, dar um leite mais gorduroso ou um leite mais rico em água e em anticorpo para o bebê, né? Sim, sim. Uma pergunta muito frequente que é feita nessa questão de armazenamento é em relação à quantidade. Então, qual é a quantidade normalmente que a gente precisa guardar em cada alíquota de potinho para daí ofertar para o bebê? Bom, a gente está falando em volta ao trabalho, né? Então, vamos falar na quantidade de volta ao trabalho. Então, um bebê de 6 meses, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, ela está voltando ao trabalho quando esse bebê tem 6 meses. Vamos fixar isso, né? E depois a gente pode até falar de outros meses. Mas com 6 meses, esse bebê, na verdade, ele já está entrando na transição alimentar, né? Então, vai ser associado com o leite materno, né? Então, o leite materno, nesta fase, é de 120 a 180 ml que a gente vai ter que armazenar, porque a demanda que essa criança é mais ou menos, né, gente? Porque tem bebê que às vezes solicita mais, mas é mais ou menos. Mais uma dica que eu dou a vocês é que armazene, não vai armazenar 2 mamadas, por exemplo. Armazene uma mamada em cada pote. Por quê? Porque a partir do momento que você abriu, passou para a geladeira, descongelou e pôs lá no fogo para tirar o gelo da geladeira, colocou na mamadeira dosadora, no copinho, no copo de transição, seja lá onde for que a gente vá ofertar esse leite, se ele não beber tudo, esse leite vai ser descartado. Né? Não dá para congelar novamente, não dá para voltar para a geladeira novamente, né? Então, vamos armazenar em pequenas quantidades. Então, por exemplo, quando você vai colocar lá no seu potinho, Carla, eu comecei a tirar, só que eu consegui 80 ml. Como é que eu faço? Eu já coloco isso no freezer ou eu posso deixar este leite ainda na geladeira para colocar outras ordenhas aí? Tudo bem, pode. Desde que você coloque na geladeira, deixe ele lá e a identificação vai ser da primeira retirada. Né? Você vai tomar como base a data e o horário da primeira colocação desse leite neste pote. Né? Então, e pode ficar na geladeira por quanto tempo? 12 horas. Só que em 12 horas, será que você vai conseguir encher esse pote? 12 horas? Às vezes vai até em menos horas. Né? Então, eu sugiro que não deixe chegar nas 12 horas para você colocar no freezer. Você pode deixar? Pode. Só que vamos nos atentar, né, na qualidade deste leite. Né, no que pode ser comprometido ou não por conta de temperatura esse leite. Então, conseguiu 80 ml e depois mais 40, quanto deu? Deu 120 ml. Então, ok. Se você acha que você não vai conseguir mais ordenhar por conta de tempo e tudo mais, etiqueta, escreve e coloca lá no freezer. Tá? A etiqueta já vai estar lá, né? Porque você já colocou o primeiro leitinho aqui. Uma dica, não deixe o leite chegar até a superfície da tampa,
né? Tem que ter mais ou menos uns 2 dedos. Por quê? Porque a hora que esse leite ele congela, ele dá uma expandida, né? Então, a dica é, deixe 2 dedinhos antes de chegar na boca do vidro, ou do plástico, ou do saquinho, tá bom? Sempre 1,5 dedo a 2 dedos. Uma outra dica que às vezes eu dou também, Carlinha, porque logo as primeiras mamadas, a gente não sabe se o bebê vai realmente mamar 120, 150 ou 180. Então, eu sempre oriento as pacientes que elas vão armazenar uma mamadeira ou um potinho de 120. Isso. E daí depois elas fazem alíquotas menores de 30 ml, 50 ml, porque de repente você ofereceu 120 ml para o seu bebê. Acabou sendo e a criança pouco. Quer mais. Exato. Aí você tem uma alíquota menor, porque ele não vai mamar mais 120, né? Então aí seria e aquilo você vai jogar fora. Aí você vai jogar fora. Então, as primeiras mamadas, então, normalmente eu oriento elas a fazerem dessa forma, e daí elas vão conhecendo o bebê delas, vão vendo que tem hora que vai mamar melhor, outra hora que o bebê costuma não mamar tanto, e daí ela pode acabar adaptando conforme a realidade do bebê, certo? Sim. Então, tá joia. Então, a gente já falou sobre o tipo de recipiente, como a gente faz a identificação e como a gente faz o armazenamento de quantidade de leite. E daí você já tinha começado um pouquinho então, Carlinha, mas como é que é feito então esse armazenamento em geladeira? A gente vai usar ele, teoricamente, em 2 momentos, certo? Então, no primeiro momento, onde a mãe começa a ordenha, e daí ela está juntando leite materno até chegar na quantidade que ela quer de 120 ml. Ou também, de repente, a mãe fala assim, eu vou sair daqui a pouco, vou sair hoje, nas próximas 12 horas, e quero já deixar o leite que eu ordenhei agora para ser oferecido para o meu bebê daqui umas 6 horas. Então, aí também pode ser feito na geladeira. Pode. Certo? Pode. 12 horas na geladeira. E como é que a gente vai armazenar isso dentro da geladeira? Eu vou falar dentro da geladeira agora, tá? Eu sugiro sempre para as mães desocuparem a primeira prateleira da geladeira, né? Tirar tudo que ela tem ali e passar ou para a porta ou para baixo, deixar aquela prateleira só para o leite. Ah, Carla, mesmo que tenha um potinho de leite, sim. Mesmo que tenha um potinho de leite. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco da troca de calor, né, entre os alimentos, inclusive com o leite. Eles concorrem, né, a temperatura dentro da geladeira. Então, eu sempre falo, nada na porta, porque a porta é onde a gente toda hora está abrindo e está expondo esse leite a todo momento que você está abrindo essa porta, né? Perfeito. E a primeira prateleira vai ficar o leitinho ali, armazenado, 1, 2, 3, seja lá quantos potes forem, mas se tiver é um só que vai ficar ali, tá? E pode ficar até 12 horas. Carla, mas vamos supor, eu tirei o leite e daqui a pouco eu vou ofertar, eu vou sair e a minha rede de apoio que vai ofertar esse leite para o meu bebê. Eu tenho que pôr na geladeira, mas eu já vou sair. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu vou sair e eu preciso pôr na geladeira para depois eu ter que tirar o gelo, né, desse leite. Depende da temperatura que a gente está, né? A gente tem que ter o bom senso, é claro que bom senso não vem de fábrica, né, Cris? Uhum. Mas a gente tem que ter o bom senso de que se está muito calor, é melhor colocar esse leite dentro da geladeira. Eu tenho uma tia que mora em Presidente Prudente e ela sempre me fala isso, eu posso deixar fora? Eu falo assim, olha, aí é muito calor. No inverno é muito calor, inclusive, lá. Né? Então eu falo para ela, não, põe na geladeira, não vamos correr o risco, né, de comprometer esse leite. E tem que jogar fora, porque custa tirar, a gente costuma brincar que toda gotinha vale ouro, né? Exato. Então não vamos desperdiçar, né? Então você pode deixar, se tiver frio e daqui meia hora, 40 minutos, até 1 hora você vai sair e tá frio e você vai deixar numa superfície que não seja quente, obviamente, na pia, que seja mais friazinha, pia de inox, sei lá. Tudo bem, tá tudo bem. Agora, se é calor
se é um pessoal que mora no Nordeste, se é um interior que é muito quente, é melhor guardar. Melhor pôr na geladeira. Perfeito. E um outro momento que a geladeira também é usada, Carlinha, é na hora do descongelamento, né? Sim, Então, sim. depois que o seu leite foi congelado, aí na hora que você vai fazer o descongelamento para ofertar para o bebê, na verdade, ele não é feito de tirar o leite direto do congelador para ser aquecido no banho-maria. Ele deve Não, passar antes pelo estágio de geladeira, certo? sim, vamos falar sobre isso. Quando, na primeira live, eu falei que armazenamento de leite para volta ao trabalho, ou seja, para estoque, porque a mãe precisa sair e voltar, requer planejamento. Para tudo na vida a gente precisa de planejamento. E para isso também, até no momento de você pôr esse leite para a geladeira para ir já descongelando. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que mandar para a escolinha 4, 5 ou 6 potinhos de leite. Você vai mandar congelado para a escolinha? Não. Você vai passar para a geladeira e ele vai descongelando, né? Porque se você colocar o leite congelado no banho-maria, porque a gente fala que a gente tem que descongelar no banho-maria, não é naquela água que está fervendo, está em ebulição. Você vai colocar a água na panela, vai ligar o fogo e quando a água começar a formar aquelas bolinhas, esse é o momento. Você desliga, não precisa deixar ferver a água. Você desliga e em movimentos circulares você tira o gelo. Não é para aquecer, porque o leite materno que sai da mama da mãe, ele não é quente, ele é temperatura ambiente. Então, é só para tirar o gelado da geladeira. Né? E se você vem com ele congelado para o quente, você quebra as propriedades efetivas desse leite. E aí o bebê não vai estar tomando nada, vai tomando água só. Né? E ali tem uma série, né? O leite materno a gente sabe que tem mais de 400 substâncias que são efetivas para esse crescimento e desenvolvimento desta criança. Não, gente. Isso, exatamente. Então, tem essa questão da geladeira e no congelador, então, Carlinha, como é que a gente faz o armazenamento do leite no congelador? Como não temos freezer único, né? A gente tem um freezer da geladeira normalmente na casa, né? Então a gente vai também compartilhar com as coisas que a gente tem no nosso freezer. Então tem alguns freezers que têm gavetas e tem freezers que são prateleiras e também tem a parte da porta do freezer. Na porta nunca, seja no freezer, seja na geladeira, nunca, tá? Se for em uma gaveta, você vai deixar uma gavetinha só para o leite materno, mesmo que seja um potinho, tá? E se for prateleira, você vai... Ai, Carla, como é que eu faço? Eu tenho um monte de coisa no freezer, eu não tenho como tirar dali. Então, se for prateleira, você passa tudo que está em cima para baixo. E se for muita coisa, você tenta consumir para deixar só essa prateleira para o bebê. Né? Ou afasta bem para o lado e deixa do outro lado o potinho do leite para ser congelado por 15 dias no freezer. Isso, exatamente. Então, 15 dias a gente consegue deixar ele no congelador. Percebem que é pouco tempo, né? Para uma mulher que está produzindo, está ordenhando, está mandando esse leite para a escola, né? É uma produção. E para ter essa produção em efetividade, armazenamento efetivo, descongelamento efetivo, mandar para essa escola de uma maneira correta, também precisa de planejamento. Não é, eu esqueci, e agora que eu vou fazer? Vou pôr no micro-ondas para descongelar. Não, gente. Micro-ondas vai quebrar as partículas desse leite, a água muito quente, fervendo, também corre-se o risco de entrar a água aqui, você também não pode largar o pote dentro da panela, né? E a fervura também não é legal. Então, deu as bolinhas, desliga em movimentos circulares, né? E
você vai ter que passar isso para a escolinha, porque a escolinha vai ter que aquecer esse leite também para ofertar, porque vai estar refrigerado, né? Porque ela vai mandar 4, 5, 6, dependendo da demanda desse bebê. Então ela vai ter que ensinar o pessoal da escolinha a aquecer ou tirar o gelo desse leite e que não seja em micro-ondas. Isso. Aí a gente pode comentar, então, Carlinha, você está falando bastante em questão de escolinha e tudo mais, como é que a gente acaba fazendo o transporte correto desse leite, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente pode até comentar sobre uma pergunta depois que apareceu também, mas o transporte de leite materno, ele normalmente é feito de um leite refrigerado para outro ambiente que também o leite também vai ou ser aquecido para ser ofertado para a criança na sequência, ou ele também volta para um ambiente refrigerado. Então, ou seja, você tira o seu leite, você tira o leite materno da geladeira da sua casa, coloca no recipiente de transporte, e daí chegando na escolinha, esse recipiente, o leite vai ser direcionado de novo para a geladeira da escolinha. Ou se por acaso já estiver na hora da oferta, aí ele vai ser aquecido e ofertado. Isso. E como que a gente vai transportar isso? A gente vai tirar da geladeira, colocar no recipiente e levar? Vai correr o risco de perder essa temperatura? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o recipiente adequado, né? Então, eu sugiro que se compre aquelas... tem algumas que são de tecido mais mole, não é tecido, né? Um plástico mais mole, ela é revestida por dentro, que você pode colocar gelox, envolver toda a parte, né, da sacolinha ali, do negocinho que você vai transportar, cobrir um gelox embaixo e toda a lateral e fechar, está coberta a refrigeração para o transporte. E existem também algumas maletinhas que vendem em Sam's Club, tem de diversos tamanhos, tem pequenininha, tem aquelas grandes que você faz de cooler, né, para levar cerveja para onde você quiser levar, né? Mas tem umas menorzinhas, né, que elas mais ou menos, elas são desse tamanho assim, elas têm mais ou menos 1 metro, né, de largura, de comprimento, e elas são larguinhas, 1 para 1, 2 para 1, e ali você também pode transportar. Tem algumas até que tem termômetro, e você controla essa temperatura, mas sempre refrigerada. Não adianta você tirar da geladeira e colocar ali. Vai segurar um pouquinho, mas se você pegar um congestionamento, estiver muito quente, então não é legal. É bom comprar aquelas coisas de gelox, né, para colocar nos recipientes para manter essa temperatura até você chegar no local que você vai deixar esse leite. Seja na escolinha, seja na casa da sua mãe, da sogra, onde você for deixar esse bebê. E lembrar que para essas caixas que tem o termômetro acoplado junto, que a recomendação é que a temperatura esteja até 5 graus. Então aí você consegue controlar para saber se você precisa de mais gelo ou menos gelo. Eu acho que menos gelo. Isso, eu acho que é uma opção muito interessante de você ter esse tipo de controle de temperatura, já que você vai investir numa caixa, né, que a gente chama de isotérmica, né, para você fazer o transporte de uma forma adequada. Adequada, né? Isso. E daí a gente teve uma questão... Deixa eu só falar só um adendo. Carla, mas porque às vezes essas perguntas acabam vindo. Não tenho gelox, não tive tempo para sair para comprar. Eu posso utilizar gelo? É assim, pode, mas precisa tomar muito cuidado porque o gelo, ele descongela, né? Mesmo dentro dessas caixas, leva um tempo, mas ele descongela. E dependendo de como estiver armazenado esse potinho dentro da caixa, ele pode virar e essa água pode entrar dentro do pote de leite. Então, pode, mas precisa se atentar a essas situações. Eu prefiro orientar o gelox. Se atentar a essas situações. Eu prefiro orientar o gelox. Tá bom? Perfeito. E daí a gente teve a pergunta que veio também, né, na nossa caixinha, Carlinha, falando em relação a uma mãe
que trabalhava no carro o tempo todo e ela queria saber como é que ela fazia esse armazenamento e esse transporte do leite Do nessa leite. situação, né? Então, você quer falar um pouquinho sobre isso, então, Carlinha? Vamos lá. Na verdade, as pessoas que trabalham na rua, elas não têm como fazer essa ordenha, elas não têm como. É diferente de uma mulher que está trabalhando num ambiente fechado, num ambiente, seja hospital, ou seja numa firma, seja onde for. Ela vai ter um local adequado, que a gente já falou aqui, inclusive, que não pode ser banheiro, né? Que seja uma salinha onde ela possa acoplar ali numa tomada a bombinha, ou que seja manual, ela tenha os critérios de higiene, né? Tá tudo bem, ela pode fazer. Agora, dentro do carro é impossível, né, a gente conseguir fazer essa ordenha. Então, o que eu sugiro a essa mãe é que ela tente fazer essa ordenha de manhã, depois que ela ofertar planejamento. Ah, mas eu tenho que sair para trabalhar, vai ter que levantar mais cedo, vai ter que se planejar nos horários. E a rotina de cada um tem que ser planejada por cada um. Então, eu sempre sugiro, ou de manhã, ou à noite, depois que ela ofertou, porque o bebê, durante o dia, não vai estar com ela. Então, ela vai ofertar essa mama de manhã, de noite, de madrugada. Então, eu sugiro que o maior aporte de leite que a gente tem, normalmente, é na madrugada. Porque a gente tem picos de prolactina à noite, né? Por conta do escuro, a hipófise trabalha nesse sentido. Então, na madrugada é efetivo. Ai, mas eu preciso dormir. Aí é uma opção tua, né? Aí você precisa ver o que você quer fazer. Você quer tirar leite e deixar, então você vai ter que fazer alguns sacrifícios aí. Então, estou dando uma dica, quais são os momentos que você vai ter a mama mais cheia, mesmo o bebê mamando, né? Na madrugada e de manhã as mamas normalmente estão mais cheias. Então, aí é o momento de você tirar. Talvez você não consiga, e nos finais de semana, né? Finais de semana, daí você tem que mandar ver durante o dia e ir estocando da maneira, desculpa, que você vai conseguindo. Mas tem que ser dessa forma, porque não tem como, porque a refrigeração, como que você vai ficar andando com esse leite o dia inteiro na rua, e na rua, dentro do carro, para fazer sua ordenha, a sua higiene das mãos, se paramentar toda para poder fazer essa ordenha, é complicado. Então, infelizmente, durante o dia não vai dar. Mas você pode sim ofertar. Não, como ela falou, né, no post, na pergunta lá. Ah, então eu esqueço isso? Não, você não precisa esquecer. Talvez você não consiga dar exclusivamente só o seu leite. Aí você precisa conversar com o seu pediatra para ver como é que vocês vão ajustar isso, né? Se vai ser uma amamentação mista, se vai ser exclusiva, de repente a sua produção é boa e você consegue produzir muito nesses momentos que você consegue ordenhar, né? Aí precisa avaliar essa questão junto ao seu pediatra e junto a essa pessoa que está te orientando em relação à amamentação, para ver o que vocês vão juntas e você decidir, obviamente, o que vai ser feito. Perfeito. Então, só lembrar que também se ela tirasse, o leite não estaria refrigerado para ser colocado no recipiente de transporte e daí, então, ele não estaria numa temperatura adequada para ser transportado, tá bom? Eu dei uma lida no manual do banco de leite, né, da rede do banco de leite. E uma coisa que eu achei interessante é saber o tempo máximo de transporte que seria adequado em uma dessas caixas. Então, lá eles recomendam que não seja um tempo maior do que 6 horas. Estou falando isso porque às vezes você tem um super estoque de leite materno e você fala, estou indo para o interior, para casa passar uma época de férias e tudo mais, eu quero pega levar o meu congestionamento. leite. E pega um congestionamento. Exatamente. Então, só para vocês saberem que o tempo máximo de transporte, então, são de 6 horas. Então, programem bem. Desde que você esteja com esta caixa toda coberta de gelox, a temperatura seja aquela que você acabou de falar, que não pode ser nem a mais e nem a menos do que 5 graus, porque acaba comprometendo aí a qualidade desse leite. Exatamente. Né? E esse período, então, também.
Exatamente. Então, isso é em relação ao transporte. Ora. Carlinha, fiz meu checklist aqui. Eu acho Ai, meu que a Deus, que gente medo. já. Não, acho que a gente já. A gente abordou todas as questões em relação ao armazenamento de leite. Eu não sei se Ah, você lembra de alguma coisa diferente para a gente falar para o pessoal, ou que você lembre de ter nas perguntas que a gente teve durante essa semana. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação ao armazenamento do leite. não, armazenamento só frisando, né? A gente precisa realmente fazer a higienização das mãos, a gente precisa realmente se paramentar com a touquinha, prender o cabelo, colocar a touquinha, colocar a máscara, né? Por conta de tossir em cima e você perder esse leite. Então, só relembrando aquilo que a gente já tinha falado na primeira live, porque é muito importante, né? Essa Perfeito. paramentação, a higienização das mãos, seja ou com luva ou sem luva, e aquilo que você falou, se você tocou na máscara, você já contaminou, né? Já contaminou sua Isso. mão, aí você tem que lavar novamente. Então, são todas essas questões aí que vocês precisam ficar atentas para não contaminar o leite do bebê. Exatamente. Né? Perfeito. E se atentar à esterilização também desses potes, precisa esterilizar, precisa tomar cuidado com o armazenamento. Então, voltando lá, são 15 dias no freezer, não é freezer único, é compartilhado com outros alimentos. Então, vamos isolar esse leite, seja só numa gavetinha, ou afastar as coisas congeladas e deixar esse leitinho sozinho ali, nunca nas portas, né? No momento que você passa do freezer para a geladeira, você vai deixar na primeira prateleira, também sozinho, tira as coisas dali, deixa só o leite do bebê, também nunca na porta. E eu acho que é isso, são só revisando aí as coisas que a gente falou, não sei se tem pergunta aqui, não consegui ler. Não, por enquanto o pessoal não fez pergunta, não. Mas olha que interessante, a gente dividiu, né, a live sobre retorno ao trabalho em 3 momentos. Só de armazenamento, que é a parte mais curta, a gente ficou aqui meia hora falando sobre o assunto. Então, realmente é um assunto complexo e por isso que a gente precisa de tempo para falar com Sim, calma e bem específico para vocês. Então, na próxima segunda-feira, a gente tem a última parte da live, que vai falar sobre a oferta desse leite materno para o bebê. Então, todos os detalhes do descongelamento e os dispositivos também que a gente pode usar de artifício para oferecer para esse bebê e como também deve ser o treinamento antes, né? Como é que a gente faz esse sim, treinamento antes do antes, retorno da mãe ao trabalho, né? trabalho. Acho que é isso, né, Carlinha? Eu acho que é isso, eu acho que a gente falou tudo. Se a gente esquecer alguma coisa, pessoal, perguntem, a gente vai deixar uma caixinha lá, né? Vamos colocar uma caixinha Isso, e perfeito. quem tiver perguntas, vamos respondendo aí. Tá bom? Perfeito. A live então vai ficar salva aqui por 24 horas. Uma coisa que eu queria pedir para vocês que estão vendo a live, quem veio, ficou até o final, mas eu também vou deixar uns stories também no na nossa página. Nesse final de semana eu dei bastante plantão em maternidade eu me deparei com uma questão que me sensibilizou em relação às mães. Como a maioria dos consultórios médicos estão fechados, o que está acontecendo? As mães estão tendo alta com o recém-nascido e elas não estão achando lugar para passar em consulta com os recém-nascidos. Então, é de doer o coração de ver essas mães Sim. retornando ao pronto-socorro para que o neonatologista onde ele nasceu seja avaliado. Com este cenário que estamos passando no Exatamente. momento, né? Exatamente. Porque elas não têm alguém de referência. Então, eu vou pedir para vocês, para que se vocês conheçam alguma mãe que esteja nessa situação, apresente a nossa página para ela, tá bom? Quando essas mães passaram comigo em consulta nesse final de semana, eu pedi para que elas adicionassem a página,
para que elas mandassem as perguntas sobre o direct. Então, qualquer auxílio que a gente consiga dar de maneira remota a amamentação, a Sim. gente disponibiliza o nosso canal para fazer esse serviço. Então, se vocês conhecem alguém que teve bebê recentemente, pode ser que essa pessoa não esteja conseguindo acompanhamento médico. Então, marque ela aqui, fala para ela acompanhar os nossos stories, que aí a gente vai dar esse acesso ou esse suporte para elas da melhor maneira possível, né, Carlinha? Sem dúvida. Uma coisa que eu tenho colocado, inclusive nos meus stories, é exatamente isso. Quarta-feira eu vou fazer. Tem muita mãe carente, inclusive, que não tem suporte algum, né? Exato. Nesse sentido de atendimento da amamentação, e muitas mães precisam amamentar, porque, inclusive, muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar uma lata de leite, né? O pediatra às Isso. vezes prescreve. Então, eu vou fazer quarta-feira um atendimento online gratuito para essas mães que realmente precisam. Então, o meu Ótimo. perfil está aberto para quem quiser, pode entrar em contato comigo. E quem souber, né, de alguma mãe que realmente esteja precisando nesse momento, pode entrar em contato comigo, que eu estou fazendo meus atendimentos online para poder ajudar, não desamparar essas mulheres. Porque neste Exatamente. momento, como é que faz? Normalmente a gente preconiza isso, né, Cris? De Exatamente. passar com a enfermeira para ter todas essas orientações, ajustar toda essa amamentação para que esse bebê não perca peso, para que esse bebê não perca muito peso, né? Se ajuste, porque é um período de adaptação, e que ele realmente se ajuste nesse momento para que ele não perca na primeira consulta aí com o pediatra e que a gente consiga livre demanda sempre. Exatamente. E a mãe, às vezes, com suporte da enfermeira, do pediatra, as coisas presenciais já é difícil. Imagina agora para essa mãe que não Imagina tem agora. orientação, não vai saber como é que está o peso dessa Exatamente. criança. Então, Exatamente. a intenção é de que realmente essas mães não entrem em pânico e Sim. que elas saibam que elas vão ter acesso à informação da maneira E que que a for gente vai possível, né, ajudar, dessa né? forma. Sem Exatamente. dúvida. Tá É bom? isso aí. Então, Carlinha. Bom, É isso aí. continuem acompanhando aqui a nossa página. A gente tem Página. conteúdo diário sobre amamentação. A gente vai deixar uma caixinha de pergunta para vocês falarem sobre armazenamento do leite materno quando a mãe vai retornar ao trabalho ou quando ela ordenha para ofertar de uma outra forma para o bebê. Mas no Sim, direct a gente acaba respondendo as perguntas de vocês também. Tá bom? isso mesmo. Combinado? Então é isso, Então, combinado. na próxima segunda, a gente tem a última parte da live, então, sobre retorno ao trabalho. Trabalho. Carlinha, É a isso gente aí. não se vê mais presencialmente, então aquele Mas beijo à sinta-se distância. abraçada, sinta-se abraçada. Exatamente. Quando acabar essa loucura toda, a gente vai ter a oportunidade de estar junto de Vai novo. comemorar. É isso Exatamente. mesmo. Gente, para vocês que estão assistindo a gente, fiquem em casa, tá bom? É a Tá melhor certo. coisa É que isso vocês mesmo. podem fazer para vocês e para suas pessoas queridas, tá bom? Isso mesmo. Até mais, então. A live vai Beijo. ficar salva em 24 horas. Tchau, Carly. Tchau, tchau, Cris. Tchau, tchau. Tchau.